Boa tarde. Veja no NT Sul de hoje. Escola Estadual Cândida Fortes Brandão abre 7ª Feira do Livro. Tem apresentações artísticas, palestras para pais e alunos, atividades culturais e venda de livros. Secretário Estadual de Educação Vieira da Cunha vem a Cachoeira do Sul. Ele participa das comemorações dos 50 anos da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. Construção de novos presídios no Rio Grande do Sul não avança. Adivinha o motivo? A gente conta já já. Prefeitura define nova sequência de bairros que serão atendidos pela Secretaria de Obras. E hoje convidamos você a conhecer a beleza e a história da Fazenda Tafona, um importante patrimônio histórico e cultural de Cachoeira do Sul, um verdadeiro mergulho na história do Rio Grande do Sul. Veja também os destaques do jornal O Correio desta quinta-feira. Parte dos servidores do Fórum de Cachoeira do Sul aderiram ontem à paralisação estadual do Judiciário. A categoria pede 15% de reajuste, enquanto o Tribunal de Justiça oferece 8,13%. A paralisação segue até hoje. As obras de revitalização da Praça José Bonifácio, que tem por objetivo reformular passeios, pergolado, iluminação e sanitários, estão paradas desde a semana passada. Chama atenção, no entanto, o amontoado de material distribuído próximo à calçada da Rua Moron. Os trabalhos começaram no dia 12 de fevereiro e o prazo previsto para a conclusão era de 4 meses. Uma reunião realizada na manhã de ontem na Prefeitura contemplou, através do sorteio, mais 5 bairros para receberem o mutirão da Secretaria de Obras. A fórmula encontrada entre o CAB e governo Neyron Viegas caiu no agrado da população. Os bairros definidos por sorteio só vão receber as máquinas da Prefeitura num período de 30 dias. Os bairros sorteados foram Alto do Amorim, Marina, Fenarroz, Cavalheira e Parque Primavera Vila Nova. Na última semana, na Câmara Municipal de Porto Alegre, foi lançada a Frente Parlamentar contra a Violência nas Escolas. A primeira reunião foi presidida pelo vereador Alex Fraga e contou com a presença do sociólogo Marcos Rolim. O lançamento da Frente Parlamentar contra a Violência nas Escolas contou com a participação de vereadores, representantes das Secretarias de Educação do Estado e do município de Porto Alegre, do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, o DECA, e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de professores e estudantes. Já no próximo encontro, a Frente Parlamentar vai estar aberta para relatos de situações de violência nas escolas. A ideia é entabular os dados que vão gerar um diagnóstico sobre a situação de violência nas escolas do município. Nossa frente vai tentar pelo menos, né, essa é a minha utopia, tentar atacar o problema por todas as frentes. Primeiramente, estabelecer um elo de comunicação, né, um espaço de comunicação entre todos os órgãos institucionais envolvidos, né, na questão escolar e também na questão de segurança. Né, tentar formar uma rede, né, de trabalho conjunto para minimizar, né, os problemas, né, como estes, né, agressões, né, violência, tráfico nas escolas. O sociólogo Marcos Rolim, estudioso do campo da segurança pública e direitos humanos, foi o palestrante da sessão de lançamento da Frente Parlamentar. Ele manifestou preocupação com o que chamou de criminalização dos conflitos nas escolas. E talvez haja muita pouca estrutura nas escolas para tratar desses conflitos e superá-los no âmbito da própria instituição, né? Eu acho que nós temos que fazer um grande esforço para evitar a judicialização de conflitos, especialmente entre adolescentes, por exemplo, que acabam, esse processo acaba se transformando numa situação mais grave para os envolvidos, muitas vezes inclusive implicando em exclusão das escolas, né? Professores, alunos e familiares que tenham vivenciado situações de violência nas escolas municipais de Porto Alegre podem entrar em contato com a Frente Parlamentar para agendar audiência ou fazer seu relato de forma reservada. O e-mail para contato é profalexfraga@camarapoa.rs.gov.br. Ontem nós mostramos aqui no NT Sul que a 24ª Coordenadoria Regional de Educação faz uma semana de programação para comemorar o Jubileu de Ouro. Na manhã de ontem, alunos da Escola Estadual Dr. Salzano Vieira da Cunha encenaram uma peça de teatro. Veja os detalhes na reportagem de Gabriela Belo.
A releitura de Monteiro Lobato e Anita Malfatti encantou alunos, professores e funcionários da 24ª CRE. Este país não tem jeito mesmo. A gente tenta dar boas ideias e olha onde é que nós estamos. Num tribunal, tendo que dar esclarecimentos. A senhora não concorda? Plenamente. É triste quando tento me expressar através de minhas obras e tenho as mesmas comparadas com pinturas de loucos de manicômio. 5 alunos do ensino médio da Escola Estadual Dr. Salzano Vieira da Cunha para falar dos conhecimentos interdisciplinares de literatura e arte. Isso pode ser um buraco, uma estrela, como citado. Isso é o que cada um quiser que seja. Vejam que esta pintora quer desfigurar a natureza. Isso não é uma estrela, coisa nenhuma, é um ponto. Ela quer ir contra os princípios da Academia de Belas Artes, dos grandes artistas. A história segue. Monteiro e Mafalda discutem sobre suas criações. E no tribunal, o advogado de Mafalda se manifesta. Sou um crítico neste país, a senhora me respeite. Crítico? Um racista? O senhor pensa que eu não li... Racista? O senhor pensa que eu não li As Caçadas de Pedrinho? Que onde o senhor... Eu quis comparar a tia Anastácia ao subir, embora ela tivesse uma idade um pouco avançada, ela foi ágil ao subir na árvore, sendo que ela estava fugindo de quem? De uma onça? Me poupe, senhor. Basta. Declaro que o público aqui presente sinta-se capaz de julgar. Sessão encerrada. Aceito sua proposta, porque a arte está acima de qualquer divergência. Vamos até a Rádio Tupir dar uma entrevista. Peça encerrada e a interpretação e imaginação das crianças vai longe. Ele não gosta de arte. E a Mafalda? Ela gosta de arte. Eu achei bem legal. Muito divertido e legal. Monteiro Lobato faz muitas coisas boas. São esses momentos que a gente tem o retorno de tudo aquilo que a gente teoriza, que vem colocando para as escolas, né? A formação pedagógica. As escolas precisam dar este retorno. E os alunos que são o nosso foco. E essas atividades que eles apresentam, abrilhantando de maneira magnífica, assim, todo o trabalho de cada particularidade de cada escola, né? É o que nos dá o crescimento. A comprovação de que a educação depende do crescimento dos nossos alunos e do investimento profissional do nosso professor. Todo o trabalho ele vem para eles, né? Toda a construção é para as escolas, é para os alunos, é para os professores, porque se não for isso, o que serão as escolas? Trabalhos das escolas que compõem os 11 municípios da região da 24ª ficam expostos até a próxima sexta-feira no saguão da sede da coordenadoria. Desde segunda-feira, várias apresentações, tivemos apresentações artísticas de várias escolas. E ver aqui alunos, né, que já foram, talvez, teus alunos assistindo às apresentações, como é, professora? É maravilhoso. Muito bom a gente ver os alunos que já passaram por a gente apresentando belos trabalhos. É fantástico, porque é o período de construção. E a semente tem que ser lançada nas séries iniciais, no fundamental, séries iniciais e séries finais, né? Isso ficou bem claro e os próprios alunos da Escola Liberato colocaram isso, né? Senhor Lobato, na minha obra eu só quero expressar sentimento. Sentimento? E ainda sobre a semana de comemorações, o secretário estadual de Educação Vieira da Cunha vem à Cachoeira do Sul amanhã. Ele vai participar das comemorações da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, que completa 50 anos. A agenda do secretário vai incluir ainda visita a escolas estaduais. A chegada do secretário à Cachoeira do Sul deve acontecer às 11h30 da manhã. Ele vai ser recebido por lideranças políticas no pavilhão comunitário na localidade do Piquiri. Vieira da Cunha já esteve no Piquiri no dia 24 de abril e anunciou a agilização das obras na Escola Estadual de Ensino Médio, que está em construção na localidade, com previsão de funcionamento no início de 2016. Veja o que disse o secretário em abril. Como se vê, há uma série de ajustes a fazer. O que eu me comprometo, como secretário de Estado da Educação, é dar prioridade
a esses ajustes e a própria licitação, nova licitação que nós deveremos fazer para que essas obras complementares, mas absolutamente imprescindíveis, possam ser realizadas. Se nós, cada um, cumprir a sua parte, a Secretaria de Obras a dela, nós, a Secretaria de Educação a nossa, tá? E a Prefeitura a dela, nessa parceria que nós vamos buscar, eu espero que no próximo ano letivo nós possamos ter esta escola funcionando na sua plena capacidade. Nós vimos durante a reportagem que foi exibida no NT Sul que mesmo ovelhas ocupam esse espaço. Hoje, com a sua chegada aqui, acredito que os moradores retiraram. Como o senhor avalia essa questão do espaço estar sendo utilizado indevidamente? Eu estou aqui exatamente para espantar as ovelhas, né? E as más notícias e trazer os jovens e a educação para esse local. Que afinal de contas aqui é o local para que os nossos jovens possam ter, né, um ensino médio, que é muito importante para que eles possam se preparar para ocupar o seu espaço no mercado de trabalho. Muitos jovens, eu imagino, né, que estejam inclusive fora da sala de aula em função de um equipamento como este, né, não estar sendo utilizado. Então esse é o nosso compromisso perante a comunidade do Piqueri e de Cachoeira do Sul, de dar prioridade para que essas questões sejam resolvidas o mais breve possível. Eu já disse à nossa coordenadora regional de educação que ela procure já preparar, né, o período de matrículas do ano letivo de 2016 para contar com esse espaço físico, que nós vamos tomar todas as providências para que essa escola esteja em pleno funcionamento a partir do ano letivo de 2016. A seguir, calçadas irregulares, buracos, passagens obstruídas são os principais obstáculos a pedestres em Porto Alegre. Aqui em Cachoeira do Sul, ruas também têm problemas e mutirões são feitos para atender a comunidade. Em instantes, a gente mostra a sequência de bairros que serão atendidos pela Secretaria de Obras. Tem ainda o comentário sobre gestão pública com Júlio Mafuz. A gente volta já! No Viaje Comigo dessa semana, você vai conhecer Cusco, a capital do Império Inca e uma das cidades mais lindas do nosso continente. Veja só! E aí, partiu Peru? Então anote os nossos horários e viaje comigo! Como utilizar as coisas antigas? Quem sabe você tenha em casa um móvel que você está querendo desfazer, ou quem sabe você está querendo comprar um mobiliário novo. Você já pensou na possibilidade de comprar algo antigo? Este assunto tem a ver com algo muito importante: consumo responsável, consumo sustentável. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. Calçadas irregulares, buracos, passagens obstruídas. São muitos os obstáculos encontrados nas ruas de Porto Alegre. Isso representa risco aos pedestres. Na calçada, um buraco ou um desnível no meio do caminho são premissas para um acidente. Muito desnível, tem bastante. Inclusive, a semana passada, eu caminhando aqui, quase virei meu pé. Aqui um caminhão deixou a laje solta. Quem mandou consertar a calçada? É o próprio dono do prédio aí que está fazendo. O mercado é do mesmo dono do prédio. Está correto. Pela lei municipal, a calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel e deve garantir o trânsito dos pedestres. Mas é só andar pela cidade para encontrar problemas. Caçamba de entulho não pode ficar sobre a calçada.
Também são proibidos os fradinhos, os postes de concreto que impedem estacionamento, como estes em várias ruas do entorno do Estádio Olímpico e que estão por toda a cidade. Nos dias de jogos, estacionava em cima das calçadas também, né? Muito. O fradinho é um obstáculo que se coloca na calçada, ele era permitido, hoje não é permitido mais, exceto em algumas situações. Ele tem que ser analisado pela EPTC e aí depois ser autorizado pela SMOV. Aquele fradinho que está no meio do passeio, ele não é permitido, porque isso aí atinge completamente a questão da acessibilidade. Outra irregularidade bastante comum é utilizar a calçada como uma extensão do canteiro de obras. Aqui, por exemplo, eles não só espalharam a areia pelo passeio público, como afastaram o container da coleta seletiva praticamente para o meio da rua. Para passar, é preciso desviar pela rua, entre os carros estacionados. Além disso, a cada chuva, a areia escorre e entope o bueiro. Vai toda a água para dentro do bueiro, tranca o bueiro, né? E acaba tendo infiltração lá no nosso subsolo. Isso acontece quando? A cada chuva, como é que é? Cada vez que chove, que tem areia aqui, leva tudo lá. A denúncia deve ser feita pelo fone 156, inclusive nos casos de equipamentos públicos sobre a calçada, como este bueiro com a tampa quebrada. O próprio 156 direciona ou para a SMOV ou para a SMURB, que a SMURB é responsável pela fiscalização da obra, e aí se faz a visita e se constata se realmente está obstruindo o passeio, ou com lixo, ou com caliça, ou com material da própria obra, essa obra vai ser notificada. O programa Calçada Certa da Prefeitura de Porto Alegre notificou só neste ano 5.000 pessoas para reparos ou até a reconstrução do passeio em frente à casa. Os novos projetos só são liberados com calçadas que contemplem a acessibilidade, com rampas para cadeirantes e piso tátil para deficientes visuais. E aqui, em Cachoeira do Sul, os bairros Alto do Amorim, Marina, Fenarroz, Cavalheira e Parque Primavera Vila Nova foram contemplados no sorteio do mutirão da Secretaria de Obras. Eles foram definidos em reunião da Prefeitura com a UCAB e presidentes de bairros. Melhorias e manutenção da estrutura urbana dominaram a pauta da conversa, que contou com a presença do prefeito Neyron Viegas e do secretário de Obras Kleber Cardoso. Na avaliação do secretário, o sistema de sorteio para os mutirões está sendo positivo, porque a Secretaria tem mantido o cronograma sem descuidar das ações emergenciais. Servidores da Justiça de todo o estado do Rio Grande do Sul estão com atividades paralisadas por 48 horas. Hoje é o último dia. A mobilização serve como um indicativo de greve da categoria que reivindica 15% de reajuste salarial e revisão do plano de carreira. Gabriela Belo traz informações sobre o movimento aqui em Cachoeira. Olá, Darcy. Estou no fórum aqui de Cachoeira do Sul, onde 15 dos 38 servidores aderiram à paralisação nesta quarta e quinta-feira. Vou conversar agora com Carlos Herbe, que é representante do Sindicato da Justiça aqui do município. Carlos, por que então vocês acabaram 15 servidores aderindo à paralisação? Nossa maior reivindicação é a preocupação com a política salarial, onde o Tribunal de Justiça, nos últimos anos, não sei se é de praxe ou já havia a regra, que para nos conceder um aumento, sempre parcelado, o mínimo possível. O ano passado a gente recebeu 7%, parcelado em 2 vezes. A primeira parcela meados do ano e a segunda e última parcela no final do ano. Só a inflação de 7%. Esse ano eles querem nos dar 8%, o Tribunal de Justiça quer nos dar 8%, parcelados, mas o Executivo já assinou que só teve 3% de aumento no orçamento. Essa é a aceno do Executivo. O Executivo, são dados do Sindijus, tá? O Executivo concedeu aumento de em torno de 14% a 26%, 26% aos deputados e parece que 14% aos juízes em janeiro desse ano. Não que nós somos contra aos aumentos de juízes, né? Mas eles, como toda a população já percebeu, eles receberam um auxílio moradia de 4 mil e poucos reais e agora um auxílio refeição de 700 reais, dá um total de 5 mil reais. Né? O nosso auxílio é de 390 reais.
Outro motivo também é a defasagem de servidores. No estado nós temos uma defasagem de 2.000 servidores. 2.000 servidores. Aqui no fórum a defasagem é de 6 ajudantes, 3 escreventes e 2 oficial de justiça. E o distribuidor. Né? O nosso quadro é o mesmo dos últimos 10 anos. Mas o que a gente quer mesmo nem seria aumento. A política seria uma recomposição. A gente está solicitando 15%, né? 8% que seria referente à inflação, e o restante, para somar os 15%, seria os atrasados, começar a recuperação salarial. E no caso, o número de servidores, que a precariedade aqui nos trabalhos já está aprovado em concurso, só falta a contratação? Sim, já houve concurso, né? Faltam as nomeações, mas é muito lerda a coisa, é muito lerda. O tribunal está muito preocupado com CCs, né? Muitos CCs, e também nós temos um grande número de estagiários. Estagiários, só aqui na comarca são 16 estagiários. Nós sabemos, né, que estagiários têm um valor aí bem abaixo e uma carga horária de trabalho menor. Talvez a contratação de estagiários ao invés de servidores não seja por isso, para diminuir os custos aqui de folha de pagamento no fórum? Esse deve ser o pensamento do Tribunal de Justiça, mas os servidores querem sempre através do concurso público. O estagiário, ele fica um máximo que pode ficar 2 anos. Então, quando realmente está bem afinado no serviço, ele já está saindo. A paralisação de vocês nestes 2 dias vai acabar atrasando algum serviço aqui do fórum? Não muito, porque os serviços essenciais vão funcionar. A gente tem a lei da greve que 30% dos setores, dos cartórios, tem que estar funcionando. Todos os serviços de urgência, né, eles têm que ser prestados. Então, os 30% estão aí para isso aí. Caso o pedido de vocês é de 15%, não havendo aceitação deste número, vocês vão continuar paralisados, representante? Não, hoje nós vamos, a paralisação é certeira, que é hoje e amanhã. Depois teremos, dia 29, está marcada uma Assembleia Geral em Porto Alegre do Sindijus. Dependendo da proposta do tribunal, nós vamos decidir se aceitamos ou não, e talvez no indicativo de greve. Muito obrigada, então, pelas informações, Carlos. Tá bom, muito obrigado. Darcy, voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Hoje é dia do comentário do nosso especialista em gestão pública. Com a palavra, Júlio Mafuz. Olá, boa tarde. Os governos, tanto federal quanto estadual, estão optando pelo simplismo de quem governa por regime de caixa. Aqui no Rio Grande do Sul, opta-se por atrasar salários e elevar impostos. Nada de diferente daquilo que imaginávamos. O atraso de salários tem efeitos nefastos à economia gaúcha e até o próprio governo, sendo um mero paliativo do ponto de vista financeiro, mas que tem por objetivo fazer com que o funcionalismo pressione os deputados a acatarem medidas impopulares que serão apresentadas. O parcelamento proposto aliviará por alguns dias 100 milhões de reais mensais. Mas esqueceram que, por exemplo, o imposto de renda, que é descontado na fonte e fica aqui no Rio Grande do Sul, também sofrerá atraso, que o ICMS de 25% que pagamos nas contas de luz e provavelmente serão pagas com atraso, repercutirão nos cofres públicos. Ou seja, o parcelamento gerará também menos receita ao Estado. Viram que contradição? Lá em Brasília também não é diferente. O governo federal também opta por medidas ditas de austeridade. Cortará em torno de 70 bilhões do orçamento e já cogita também aumentar impostos ou criar alíquotas que possibilite o financiamento de serviços públicos, como a volta da CPMF. Uma coisa é sempre certa, quem sofre é o usuário do serviço público, ou seja, nós. E sabemos também que essas medidas de ajustes em nada resolvem os problemas estruturais do Estado ou da União. O que resolve é distribuir renda e gerar empregos, mesmo que para isso aumente-se temporariamente o déficit. Mas por que então os governos as adotam? Porque hoje, infelizmente, quem manda é o mercado financeiro. E esse quer continuar lucrando mais e mais, mesmo que para isso
todos nós tenhamos que sofrer com a recessão. Falei e assino embaixo. Cachoeira do Sul amanheceu com um nevoeiro, mas o sol logo apareceu entre nuvens. A mínima registrada foi de 19 graus e a máxima deve chegar aos 27. Sexta-feira com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Para o sábado, a meteorologia indica sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva para a tarde e à noite, mínima de 19 e máxima de 27 graus. E vamos ver como fica o tempo hoje. Dia típico de verão em todo o estado. O sol predomina na maioria das regiões e não há previsão de chuva. Já as temperaturas seguem estáveis, com mínimas de 13 graus na Serra Gaúcha. Confira agora as temperaturas máximas para esta quinta-feira. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28 graus. Para a capital, Porto Alegre, também 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25. Em Santa Maria, na região central, 27 graus. Para o litoral norte, Capão da Canoa e Tramandaí, 26 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, máxima de 27 graus. Veja depois do intervalo. Escola Estadual Cândida Fortes Brandão abre 7ª Feira do Livro. Até sexta-feira tem apresentações artísticas, palestras para pais e alunos e atividades culturais e venda de livros. Universidade Federal de Santa Maria lança a campanha do Agasalho 2015. E ainda, construção de novos presídios no Rio Grande do Sul não avança. Adivinha o motivo? A gente conta depois do intervalo. Você já pensou em viver 24 horas crescendo? Morar o dia todo com seus melhores amigos? Ter um ensino de qualidade e excelentes professores disponíveis a qualquer hora? Poder praticar todos os dias os seus esportes favoritos e desenvolver o seu lado artístico e musical? E tudo isso em um ambiente maravilhoso, saudável e cristão? Esse lugar é o Instituto Adventista Brasil Central, o lugar onde você não para de crescer em todas as áreas. E ABC, aqui você está sempre crescendo. A Escola Estadual Cândida Fortes Brandão abriu sua 7ª Feira do Livro nesta quarta-feira. O evento vai até sexta com apresentações artísticas, palestras para pais e alunos, atividades culturais, vídeos e venda de livros. A patrona é a delegada de proteção à criança e ao adolescente Maria Rejane Savenhago Weltz. Nossa equipe foi até a escola. É muito importante uma data assim nas escolas para estimular a leitura, porque a leitura está na vida do ser humano desde a infância, né? E eles ter o gosto pela leitura vai aprimorar a vida deles, a forma de ver o mundo, de analisar, saber interpretar. Tudo vai facilitar a vida deles e abrir novos horizontes através da leitura. São bem assim, eles frequentam muito a nossa biblioteca, desde pequenos eles gostam, e os maiores também, eles mesmos sugerem alguns livros para a professora Delocy. A gente tem tentado comprar, adquirir os que a gente consegue e leem muito, com bastante frequência. Desde o primeiro ano, ele já vem bem incentivado pela professora, porque eles, mesmo não sabendo ler, eles levam os livros para casa, os pais leem para eles, a professora conta historinha dentro da biblioteca. Então, desde o primeiro ano até o 9º, porque
do 6º ao 9º, a professora de português cobra a leitura deles, fazer ficha de leitura. Então, não é só por a professora cobrar, eles têm aquele hábito que a gente compra um livro novo, eles correm na biblioteca. Professora, dá para reservar este? A leitura é tudo, né? A leitura é o que existe de mais maravilhoso nesse mundo. São os livros. Pena que poucas pessoas se interessem e deem o devido valor aos livros. Os livros, desde que nós somos pequenos, as nossas mães leem para nós na cama para dormir, né? Então, os livros fazem parte do nosso imaginário desde que nós somos bebês. O recado para os pais é sempre o mesmo: amor. Na verdade, eu trabalho numa delegacia de proteção à criança e ao adolescente e a gente se depara com casos lá em que é absoluta falta de amor. Muita carência afetiva, muita falta da presença paterna e materna, porque tu vê, toda a coisa da autoridade se baseia no pai e muitas vezes o pai não exerce essa autoridade. Então a gente tem que conversar cada vez mais sobre isso, informando sobre isso. Os alunos são sempre maravilhosos, né? O recado para eles sempre é muito bom, é de muito otimismo, é mostrando para eles que eles são os nossos representantes, são o futuro do mundo, mas principalmente são o futuro de Cachoeira do Sul. Então esses jovens precisam ser estimulados, eles precisam sonhar. Nós cansamos de ter jovens que sonham muito baixo. Então o meu recado para eles, sempre mostrando os limites, porque nós temos deveres, né? Os jovens não têm só direito no Estatuto da Criança, como se pensa, eles têm deveres também. Mas a gente tem que mostrar os direitos e os deveres, mas mostrando sempre uma visão de sonho. O sonho é possível. Mesmo com recursos disponíveis, a construção de novos presídios no Rio Grande do Sul não avança. A burocracia faz com que as prefeituras e o Estado não consigam dar andamento às obras. Seriam quase 1.000 novas vagas distribuídas em 3 casas prisionais no interior do estado. Passo Fundo receberia R$ 8.800.000 para a construção de uma penitenciária feminina. Mesmo valor para Rio Grande. Já Alegrete receberia R$ 12.900.000 para uma cadeia pública. Os recursos foram liberados pelo governo federal em 2012, 30 milhões de reais. Mas problemas com as licitações e na liberação da licença ambiental fazem com que até agora nenhum prédio tenha sido construído. A SUSEP afirma que a tramitação dos processos continua, mas não há previsão para a conclusão das obras. Rio Grande, a obra iniciou, né, em virtude da necessidade da compatibilização das peças técnicas, a obra paralisou para fazer essa análise e então poder retomar. Passo Fundo e Alegrete, essa obra nós pedimos a prorrogação do recurso para o DPEM, o que nos foi concedido. Então agora nós precisamos fazer a primeira medição até o dia 30 de junho e então darmos continuidade ao processo licitatório. O diretor do Departamento Penitenciário Nacional diz que entende os problemas que surgem com a burocracia, mas alerta que o Estado pode perder os recursos se não executar o orçamento. O Estado pode ter os recursos cortados por inexecução depois de alguns exercícios orçamentários sem que nada tenha ocorrido. Vamos esperar que agora tenhamos avanços no que diz respeito às construções. O prazo não é certo, depende de outras instâncias, como o Ministério do Planejamento. É possível que se prorrogue, é possível que não se prorrogue, que haja corte. E por falar em presídios, conforme portaria da SUSEP, desde dezembro de 2014 estão proibidas as revistas íntimas nos visitantes dos presídios do estado do Rio Grande do Sul. Na última segunda-feira, o presídio de Cachoeira do Sul passou por um pente fino. Celulares, drogas e estoques usados pelos detentos foram apreendidos numa revista geral desencadeada pelos agentes da SUSEP e policiais da Brigada Militar. O repórter João Paulo esteve no local e conversou com o Josemar Santos, chefe da segurança do presídio de Cachoeira do Sul, que deu mais informações sobre o caso. Desde dezembro de 2014, estão proibidas as revistas íntimas aqui no presídio de Cachoeira do Sul. E eu converso nesse momento com o Josemar Santos, ele que é chefe da segurança aqui do presídio, e eu quero saber de você, Josemar. Antes eram feitas as revistas íntimas, revistas pessoais. Como é que funcionava isso? Boa tarde. Boa tarde. Anteriormente a essa portaria, elas entravam na sala, entregavam com a gente,
eram revistados, entregavam a roupa, eram revistadas as roupas, e elas eram revistadas, ficavam nuas, né, e era feita a revista. Com a portaria nova, elas ficam de calcinha e sutiã, né, revistadas as roupas, elas ficam de calcinha e sutiã. Josemar explicou que a revista acontecia em utensílios levados em malas, sacolas e até em vasilhas com alimentos, além da revista pessoal. Isso não mudou. Os alimentos, os que elas trazem, continua o mesmo procedimento. Continua igual. O que mudou foi a parte da revista íntima delas. Depois dessa portaria, o que mudou nesse sistema? Como é que ficou isso aí? Hoje, elas entram, hoje nós temos o detector, elas passam pelo detector. Né? A gente orientou elas já para virem com roupas que não tenham metais, passam pelo detector, entram numa sala, tem um banco, sentam, passam pelo banco, não apitando, elas entram normal para dentro do presídio para visitar. O detector é apenas de metais. No caso, uma incidência muito grande é a questão de drogas dentro do presídio. Como é que é feito isso? O detector ele acaba não detectando drogas. Como é que vocês fazem esse procedimento? Hoje a gente não, infelizmente, né? E isso o banco nem o portal ele não acusa. A gente não tem como ter uma eficácia nisso porque devido a isso aí, né? O banco não é para metal. A maior incidência de objetos ou de substâncias que entram dentro do presídio são drogas? São drogas. Tanto é que pela revista que nós tivemos agora na segunda-feira foi constatado grande quantidade de drogas, né? E celulares foi pego só 4. E isso na revista não é possível se fazer uma detecção disso aí? Não. Muitas vezes pela experiência das colegas, né? Do pessoal que faz a revista, do visitante, né, até como ela está se portando, alguma coisa assim, elas têm como... Mas é difícil, tu não tem uma eficácia. Né? Olhando para um outro lado, se foi encontrado qualquer tipo de substância dentro de uma cela, existe um controle de quem entra e de quem sai, né, no caso, de quem vai visitar quem está preso. E se for pego qualquer tipo de substância dentro, quem levou isso aí para dentro? Tem como saber? Caracteriza algum tipo de infração ou não? Não tem como saber porque não quer... Por exemplo, na cela X foi encontrado, não quer dizer que seja aquela cela. Às vezes eles usam outros para guardar, não tem como a gente dizer que é daquela cela, que são aqueles ali, né? Não tem como... A gente tenta sempre investigar, a gente tenta sempre... Né? Mas é difícil, não consegue. O chefe da segurança, Josemar Santos, faz um balanço se a mudança foi benéfica ou não com relação à proibição da revista íntima, já que a medida foi aderida no mês de dezembro de 2014 e explica ainda como são feitas as revistas dentro das celas. O nosso trabalho ficou mais burocrático, né? Porque a gente não tem como a gente não consegue fazer o mesmo trabalho anteriormente, quando a gente conseguia fazer toda a revista, né, no visitante. Ela ficava de um modo. Hoje não, hoje ela não pode, a gente não pode invadir esse espaço. Nós temos uma portaria que regulamenta isso, né, e a gente tem que seguir essa portaria. Hoje existem as revistas que, quando os presos recebem visitas, são feitas. Mas a questão da abordagem dentro das celas para saber se existe ou não coisa ilícita ali dentro. De quanto em quanto tempo acontece isso? A gente faz revistas periódicas nas celas, nós temos toda a conferência de manhã, toda manhã, a gente, não todos os dias, mas a gente sempre pega uma cela específica e sempre vai fazendo revistas em celas determinadas. Ou quando a gente recebe denúncias também de algum celular ou alguma coisa, a gente sempre faz a revista nessa determinada cela. E depois dessa portaria, aumentou ou não a questão de drogas dentro das celas? Hoje nós não temos, pelas revistas que a gente vem fazendo, pelas revistas que a gente faz, sim, aumentou. Isso é uma coisa que acaba fugindo do controle de vocês pela questão de não ter mais as revistas íntimas? Sim, isso foge totalmente, não tem como. Só que também a droga, muita coisa que entra, quando a gente vai fazer a revista, muitas vezes a gente tem a denúncia, a gente não encontra a materialidade porque ela já foi consumida, porque a droga ela entra e rapidamente também ela é consumida, não tem, né?
Existe uma outra maneira, a não ser a revista íntima, para se detectar drogas dentro do presídio? Só com o scanner corporal, para controlar a entrada. Só com o scanner corporal. E existe a possibilidade de ter esse equipamento aqui em Cachoeira do Sul? Como é que funciona esse? Dificilmente, porque hoje no estado só 2 presídios têm esse tipo de scanner, que é o Presídio Central e a PASC. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSM, com o apoio do Centro de Ciências Sociais e Humanas, lança a campanha do Agasalho 2015. A 4ª edição da campanha iniciou dia 18 de maio e vai até o dia 12 de junho nos campos da UFSM de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Festivalen, Palmeira das Missões e Silveira Martins. No campus de Cachoeira do Sul, o ponto de coleta está localizado no próprio local. Podem ser doadas roupas, calçados e cobertores que serão encaminhados a entidades de Cachoeira do Sul. A equipe organizadora chama a atenção para que as peças estejam em condições de uso. E hoje convidamos você a conhecer a beleza e a história da Fazenda Tafona. Depois do intervalo você vai saber o que reserva esse importante patrimônio histórico e cultural de Cachoeira do Sul. E no comentário de meio ambiente, formigas. Elas usam esconderijos como ralos e até tomadas elétricas para atazanarem a vida do homem moderno. Milton Martins fala sobre esses indesejados insetos. Nós voltamos em 1 minuto. A Associação dos Familiares e Amigos do DAO, a AFAD, promove na próxima segunda-feira, às 19h, no auditório do Cindy Lojas, o encontro Inclusão, Acesso, Permanência e Qualidade. Embora a associação que promove o evento trabalhe com portadores da síndrome de Down, o encontro discute de maneira geral o aspecto da inclusão que atinge a todos os portadores de deficiências. A 4ª edição do Seminário de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, que acontece em Porto Alegre, no Teatro Bourbon Country, teve terça-feira sua última rodada de discussões. O tema deste ano é o atual cenário da política nacional de resíduos sólidos. Conforme estudos, cada brasileiro produz em média 380 quilos de lixo por ano. E ainda que a coleta de resíduos atinja 90% da população, o país não chega a 10% do potencial de reciclagem que tem. Com isso, deixa de gerar 8 bilhões de reais anualmente. Outro dado relevante é o de que o aumento da geração de lixo no Brasil é maior do que o crescimento populacional. Nós estamos produzindo com muito mais embalagem do que o necessário, muito mais embalagem do que o necessário. Nós estamos fazendo obras, retirando areia, retirando barro, pedra e caliça que poderiam ser beneficiados e usados na própria obra e não são. Isso vai para um aterro e aí se retira mais terra, areia do meio ambiente para se colocar na mesma obra, ou seja, é muito burro isso, né? Isso não só, portanto, compromete o meio ambiente, mas compromete a saúde pública e compromete a nossa economia. E alguém está pagando essa conta. Quem é que está pagando a conta? Somos nós.
Todos esses assuntos são destaque do Seminário de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos que acontece na capital. O evento também aponta iniciativas positivas, como a primeira usina termoelétrica de biogás do Rio Grande do Sul, que vai funcionar em junho, no aterro de Minas do Leão, o maior do estado. Agora, no dia 2 de junho, nós vamos fazer a inauguração da primeira central de geração de energia a partir do gás gerado no aterro sanitário. Então, nós vamos lá no aterro de Minas do Leão implantar 6 motores para converter todo o gás metano que anteriormente era queimado em um flare para converter em CO2, que é um gás menos poluente para ser lançado na atmosfera. Então, esse gás nós vamos utilizar para gerar energia. Na maioria das cidades, a coleta e o destino adequado do lixo é de responsabilidade dos gestores municipais. Dividir essa tarefa com a sociedade é hoje o principal desafio. Hoje, de forma muito clara, não é mais responsabilidade do município a coleta e a destinação de resíduos. A maior parte da responsabilidade é de quem gerou. E cabe ao poder público, então, organizar e cobrar isso através de acordos setoriais, através de planos de resíduos e assim por diante. Vamos falar agora de formigas, é isso mesmo, formigas. Elas são às vezes bem pequenas, mas incomodam bastante nas nossas casas. Vários insetos e roedores aproveitam pequenos esconderijos, como ralos, encanamentos e até tomadas elétricas para atazanarem a vida do homem moderno. As formigas são hóspedes indesejados, bastante comuns. É sobre elas que fala agora o biólogo Milton Martins em seu comentário de meio ambiente. Olá, pessoal! O aparecimento das formigas na cozinha é um problema muito comum. Quando elas resolvem entrar na nossa casa, é um sufoco danado. Podem ser encontradas nos aparelhos eletrodomésticos, espalhadas por cima da pia, nos aparelhos de som, vídeo, geladeiras, televisores, fones de micro-ondas e todos os aparelhos telefônicos e até mesmo nos nossos computadores. Para lhe ajudar nessa tarefa difícil para resolver esse problema, juntei aqui algumas informações, incluindo as publicadas na revista Casa Linda, sobre esse tema. Então, não importa se você mora em casa ou apartamento, as formigas chamadas urbanas tendem a aparecer com frequência em qualquer lugar. Segundo pesquisadores, elas existem de 20 a 30 espécies, de formigas e assim são categorizadas. E desde muito pequenininhas, chamadas ardedeiras ou até mesmo fantasmas, porque a gente não enxerga elas, e existem aquelas transparentes ou até mesmo muito grandes, muitas vezes enegrecidas, ou marrons. Inclusive aquelas que picam e machucam a nossa pele. Geralmente as formigas domésticas são onívoras, elas comem de tudo. Portanto, procuram alimentos diversos como mel, os xaropes, carnes, óleos, açúcares, queijos e principalmente aí também muitas delas proteínas. Mas como evitar então a infestação dessas formigas? Entre os fatores que favorecem o aparecimento delas está a falta da higienização correta dos nossos ambientes. É isso aí mesmo. Elas encontram alimento farto dentro das nossas casas e ficam protegidas de seus predadores naturais. Por isso, acabam fazendo seus ninhos dentro das nossas residências. Lembrando que as formigas, assim como as baratas, elas são insetos sociais e vivem agrupadas em ninhos. Portanto, para acabar com a festa das formigas, devemos adquirir alguns hábitos simples, que podemos fazer aí e vão trazer aí bons resultados. Vamos ver alguns deles. Primeiro, evitar alimentos para sala ou quarto. Não deixe restos de alimentos em pratos ou panelas espalhados aí pela casa. Limpe todo o ambiente após o preparo de alimento e principalmente após as refeições. Mantenha, olha só, as lixeiras sempre bem tampadas e fechadas. Utilize aquelas chamadas soluções caseiras, nos buraquinhos onde as formigas fazem os ninhos. E feche definitivamente as frestas com rejunte. Massa de vidraceiro ou até mesmo sabão em pasta serve para tamponar essas entradas aí nos seus ninhos. Produtos indicados para eliminar as formigas existem diversos, então a tarefa nossa é evitar com que elas entrem em casa e isso muitas vezes não é tão simples, já que os ninhos podem chegar em vasos e até mesmo em caixas de papelão que a gente leva para dentro das nossas residências. Nos prédios,
elas podem transitar inclusive nos conduítes aí da parte elétrica, vãos do ar-condicionado também são um bom meio para elas adentrarem aí nos ambientes. Uma boa dica então para evitar com que elas apareçam é borrifar vinagre. Direto, né? Pega um pouquinho de vinagre, dilui em água ou até mesmo uma grande concentração dele, tem que ficar bem concentrado. E após a limpeza, então, dá uma borrifada e esse produto, portanto, afasta as formigas porque elas têm o faro, elas são muito aguçadas, né? E evite aí o uso de venenos, porque é muito perigoso, principalmente se nós tivermos aí crianças ou animais dentro da nossa casa. Dentro do açucareiro é só colocar aí alguns cravos da Índia, ó. Esses podem ser espalhados em saquinhos, também nas gavetas e armários. Isso é ensinado, né, por Alexandre Ortega, que é um especialista aí em dedetização. Hábitos que ajudam também a combater a formiga na maioria das vezes são muito importantes, então a gente desenvolvê-los aí no nosso dia a dia, né? Essas formigas, elas entram nas casas para procurar alimento. Dessa forma, então, para garantir que não haja alimentos disponíveis para ela, nós devemos então seguir algumas dicas. Tampe aí os alimentos. Nunca se sabe, né, por onde elas andaram, elas passam por cima de tudo e acabam contaminando a nossa casa. Limpe imediatamente aí todos os vestígios de alimentos ou líquidos que deixar cair e também aí limpar, né, áreas que ficam embaixo dos nossos eletrodomésticos, né, principalmente da cozinha, para remover aí todos os vestígios de alimentos. Mantenha as latas de lixo sempre bem fechadas, eu já havia falado. Não deixe os vestígios nos potes. Comida também dos animais, de estimação, tem que estar sempre em dia lá. E lave-os sempre que terminarem de comer, né? Para finalizar, lembre-se, né, que as formigas são nossas amigas e não precisa sair por aí, né, matando e usando agrotóxico para combatê-las. Mas é claro, dentro de casa não é lugar de formiga. Muito boas dicas, Milton. Muito obrigada. Bom, agora eu convido você para viajar no tempo e na história. A Fazenda Tafona foi tombada em 2012 pelo município de Cachoeira do Sul e é patrimônio cultural da cidade. Ela está em processo de tombamento pelo estado do Rio Grande do Sul. Nossa equipe visitou a fazenda e mostra agora um pouco de sua beleza, sua história e suas particularidades. Essa fazenda ela está na mesma família desde fim dos anos 1700, início dos anos 1800, certo? Ela inicialmente não se chamava Fazenda Tafona, ela inicialmente se chamava Fazenda São José, né? Agora, de uns 10 anos para cá, que ela começou a se chamar Fazenda Tafona, porque as pessoas vinham aqui conhecer a fazenda, né? E em função da Tafona que existe aqui, que é uma fábrica de farinha, as pessoas começaram a chamar de Fazenda Tafona, mas inicialmente ela se chamava Fazenda São José. Essa é uma edificação que ela começa a ser construída no final dos anos 1700, início de 1800, né? E ela continua na mesma família desde então, né? Existem registros, né, documentos que dão conta que essa edificação foi feita por José Vieira da Cunha, né, que é um português, né, que se estabelece no Rio Grande do Sul por esta época, né, que era um comerciante, né, ele se estabelece... Marco, essa fazenda ela pertence à mesma família há mais de 200 anos. De certa forma, isso é um orgulho para vocês, porque aqui, dentro dessa propriedade, é um registro histórico, tanto do Brasil quanto do Rio Grande do Sul. Isso é um orgulho para a família de vocês? Certamente é um orgulho, né? Essa fazenda ela foi tombada o ano passado pelo município, como patrimônio municipal. Ela está em processo de tombamento como patrimônio estadual, né? E a gente tem muito orgulho de conservar, né? E gosta muito que as pessoas venham aqui e vejam assim como é importante, né? E como é bonito esse lugar, né? Isso nos traz muito orgulho e nos dá combustível, né? Para que a gente continue trabalhando em cima disso, né? Esse é um lugar rico, não só pela beleza da natureza, que é um privilégio, né? Ter uma propriedade tão bonita
tão bem conservada como essa, mas é um privilégio também por tudo que a gente vê lá dentro, né? E eu vim a descobrir aqui que Tafona, na verdade, é uma fábrica de farinha. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso antes de a gente entrar lá para visitar então a Tafona, que foi construída pelos escravos. Como é que se deu essa construção, esse início dessa fábrica? Sim, basicamente nessa época o Rio Grande do Sul, né, tu tinha basicamente dois produtos, né, que era a criação de gado e começa a fabricação de farinha, né, que é aquela história do que os índios, a mandioca, né, inicialmente cultivada pelos índios, os portugueses adquirem essa tecnologia e entendem que isso é um bom negócio, né? Então foi estabelecido, foi construída essa Tafona, né, que ela ainda está original, né? Ela continua original e é um monumento histórico, na verdade. Ele é um local de pesquisa, né? Porque talvez seja uma das únicas Tafonas, certamente no Rio Grande do Sul, que ainda estão montadas, né? Porque na maioria delas viraram um objeto de decoração. Essa continua montada, né, e serve, né, de pesquisa, serve muito para pesquisa. Não só a Tafona, mas existem também muitos documentos históricos, né, da família que a gente está está tentando recuperar esses documentos. Muita coisa a gente já tem, que dão conta desta época da colonização do Rio Grande do Sul, né? Muito importante. Vocês têm algum registro físico, algum documento da participação dos escravos aqui na região, nessa fazenda em principal? Nós temos alguns documentos, né? Inclusive a maioria deles estão com duas historiadoras de Santa Maria e elas estão fazendo a pesquisa desses documentos, tentando assim ver a participação, quem eram essas pessoas, né? Enfim, estão pesquisando esses documentos para dar conta aí dessa questão aí. Eu quero convidar a você, então, telespectador da Novo Tempo, você que assiste o NT Sul, para a gente poder conhecer um pouco mais da parte interna da Fazenda Tafona, da casa sede, que foi construída há mais de 200 anos, e a gente saber, então, o que realmente é uma Tafona. Vamos lá, Marco? Vamos lá. Mas na edição do NT Sul de amanhã você vai conhecer a parte interna da fazenda. Móveis e utensílios de época, muito luxo e ambientes que transpiram história. Mas aproveite para assistir aqui no NT Sul, porque a fazenda ainda não está aberta à visitação. Você não pode perder. E o NT Sul desta quinta-feira fica por aqui. Você pode ver mais informações em nosso site novotempo.com/NTSul e em nossa página no facebook.com/TV Cachoeira. Por esses canais você pode também interagir com a gente, enviar vídeos e fotos com sugestões de reportagem. Aí, às 7 da noite, tem o Jornal da Novo Tempo com informações do Brasil e do mundo. Uma ótima tarde para você. Tchau!